Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui duas pessoas pra gente debater um tema importante na nossa cadeia logística aí, Ferraz, da JBS. Obrigado, Ferraz. Obrigado o convite, agradeço os dois, agradeço a casa, o Rodrigo, que fazia um tempinho que eu também não via. Espero poder contribuir um pouquinho com vocês aí. Boa. Com certeza. E Rodrigo César, da OpenTech. Muito obrigado, Rodrigão. Isso aí, obrigado a vocês pelo convite. Reforço as palavras do Ferraz, é um prazer estar com vocês aqui. Espero a gente poder ter um bate-papo bem bacana aí e agregar bastante aí a operação. Boa. Quero ver treta. Imagina, logística quase não tem. Quase não tem, né? Tranquilo o ambiente. Boa, boa. E galera, antes de começar esse nosso bate-papo aqui, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu! Boa. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. Isso aí, valeu! A LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTech. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta com cobertura nacional, focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Valeu, LogRisk. Aliás, hoje vindo pra cá, eu liguei pro Tadeu lá, mandar um beijo pro Tadeu, fazia tempo que eu não conversava com ele. Muito obrigado, Tadeu. Valeu, Tadeu. E obrigado aqui com ao a Rodrigo também, né, por estar aqui prestigiando não só o programa, mas patrocinando, né, gente? Patrocina, obrigado. Esse é o principal, viu? Tô brincando. E como de costume, deixando aqui um livro aqui da editora Roncarate, O Seguro de Transporte, Temas Atuais, de Paulo Henrique Cremonese, grande advogado aí no setor. Deixa eu tirar o dedinho aqui do logo da editora. É isso aí, pessoal. Entre lá no site da editora Roncarate e busque seu exemplar. Isso aí, Cremonese que esteve com a gente aí. Super papo, super legal. Tive um tempo atrás também com ele, acho que mais ou menos uns 2 meses, a gente foi falar sobre a MP, aquela famosa MP, eu imagino que ele deve ter vindo falar. Foi sobre isso. Conhecedor. Exato aí. Boa. Boa. E galera, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, no InsureCast, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos. E sempre que puder, comentem também, sempre tá ali, a gente às vezes sempre estamos lendo lá os comentários e tal, a gente não consegue talvez responder na hora, mas vale a força, e deixe também no comentário quem que vocês querem que a gente traga também, ou algum assunto específico que a gente sempre tá lendo e tenta buscar para vocês, né? Inclusive um dos que a gente trouxe aqui recentemente foi através indicação. de indicação nos comentários lá. É isso aí. Galera, lembrando, quer patrocinar a gente? patrocínio@insurecast.com.br. Não quer patrocinar, mas quer dar aquela força maroto pro projeto continuar seguindo aí? Tem os botãozinhos aí de valeu demais e superchat, combinado? Isso aí. Vamos lá, Rodrigão? Vamos lá, gente. Pessoal, primeiro, obrigado por vocês estarem aqui. Porra, acho que é um assunto que, porra, no nosso mercado aqui brasileiro, a gente é um dos líderes, né, desse segmento de frigorificado aí. Temos bastante risco, bastante experiência no assunto. Acho que vai ser um tema que vai agregar bastante, um debate bacana. Mas antes disso, Ferraz, se apresente pra galera aí, só pra galera saber quem é o Ferraz. Nós do mercado já sabemos bem, mas enfim. Pô, bacana. Eu comecei em 99, cara, quase quase agora. Comecei como operador de rastreamento,
como muitos, acho que da área de gerenciamento de risco. Comecei na Brasiliano Associados, trabalhei um certo tempo com eles. Eu fiz o curso do Brasiliano lá. Gente boa. É. Gosto. Fiz o curso dele também, muito bom. Aí depois da Brasiliano eu fui para o Mira Transportes, trabalhei bastante tempo com eles, fazendo Centro-Oeste, ali montamos uma área de seguros, gerenciamento de risco. Do Mira fui para a TNT, na verdade era a Expressa Araçatuba, eu tinha acabado de ser adquirida. Aí depois eu tive a saída da TNT, eu fui para a Samsung, também tive uma experiência na parte de eletrônicos. Aí montei uma consultoria, fui tentar ser guerreiro, aí como muitos são de PJ, tentar aquela coisa toda. Prestei para 2 empresas, que foi a Expresso Ocidental, a Ativa, do nosso amigo Aham. do fórum lá, o Leonardo. Uhum. E aí fazem 9 anos que eu estou na JBS, então fui incumbido de montar a área de gerenciamento de risco meio que do zero lá dentro. Foi especificamente para a transportadora da JBS. Me venderam também, na hora que eu fui negociar, acho que eu negociei mal, porque me falaram, é uma transportadora e tal. Cara, você vai lá e tá entre as 10 maiores do país, eu não fazia ideia. Mas, pô, aprendi pra caramba, né? A faculdade é um mestrado ali dentro. Então, tô aprendendo bastante com a JBS, é um prazer trabalhar lá. E só uma dúvida, a transportadora da JBS é exclusiva para produtos do conglomerado ou transporta para outros clientes? Ótima pergunta. Na verdade, a gente tem todo o transporte primário, é JBS, então a gente tem tanto operações de boi, a operação de couros, tem cider, tem a caçamba frigorificada, containers, tem vários caminhões, né, são várias operações distintas, em torno de 1.300 caminhões mais ou menos de frota própria, umas 3.000 carretas, né, de implementos. E a gente faz esse primário para a JBS, mas a gente faz o retorno com vários clientes de mercado. Então, a gente tem Ambev, Heineken e vários parceiros positivos aí, junto conosco, a Café Três Corações, M. Dias Branco, Legal. tem vários clientes que a gente faz esse retorno. Então, muitas pessoas nem sabiam, né? Até na área de transporte, acham que é exclusivo, acaba não sendo. Então, a gente acaba também tentando, para famoso não bater lata, tentar voltar carregado. Aproveitar. Exatamente. Boa, boa. E você, Rodrigão? Fala um pouquinho de você aí. Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, sou o Rodrigo Oliveira, sou um mineiro com sotaque um pouco carioca e que vive no Sul aí há mais de 15 anos. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro de produção, me formei na Federal de Viçosa, Minas Gerais, e desde então sempre trabalhando com logística, né? Viçosa, o melhor doce de leite do país. Isso aí. É dali? É dali, surgiu dentro da Universidade Federal de Viçosa. Boa. Inclusive a fábrica é lá dentro. Bacana. E aí, então eu iniciei, após a minha formação, já iniciei minha carreira logística, então desde o início ali, sempre trabalhando com modais, e aí vim para o Sul. Então eu comecei minha carreira como trainee da América Latina Logística, né? Hoje é a Rumo, né? A Cosan adquiriu em 2013 para 2014. Então aí eu comecei, de fato, a trabalhar com o modal naquele momento ferroviário, né? Então eu não sou como o Ferraz ali, que nasceu ali no gerenciamento de risco. Eu comecei ali trabalhando com modal ferroviário. E aí fui me especializando, né, em engenharia de transportes e trabalhando muito com intermodalidade, projetos intermodais. Então, assumi também a diretoria operacional de uma ferrovia do Paraná ao longo de alguns anos. Em paralelo, também fui conselheiro dos portos de Paraná, Guaiantonina. Então, sempre trabalhando como não só consultor, mas também um gestor, sempre operacional, em 2 grandes modais, né? Naquele momento ferroviário e também depois complementando com a área marítima, né? Uhum. E aí chegou um certo momento, com uma oportunidade, falei, por que não mudar e trabalhar também no modal rodoviário, que é o mais representativo aí hoje da nossa cadeia, né? E isso eu não esperava que envolvesse muito também tecnologia, né? Então, o gerenciamento de risco surgiu na minha vida ali em 2020, tá? E aí sim, eu acho que eu tive uma imersão muito grande, talvez não tendo ali a oportunidade de começar talvez como operador e galgar grandes anos ali, como o Ferraz trouxe ali na área de gerenciamento de risco, quase desde o berço, né? Mas eu assumi a diretoria operacional da Open, e em 3 dias veio aquele momento da pandemia e que 100% do time remoto, restrição de aberturas de comércio, enfim. Então, naquele momento, eu praticamente fiquei numa imersão, numa bolha muito grande, com todo o time da empresa operacional, todas as centrais de monitoramento de risco, logística. Então, naquele momento, foi praticamente ali um ano de muita imersão, de certa forma até um pouco forçado, né? E engraçado, uma curiosidade, até para não estender muito em relação a esse ponto, eu tinha recém-chegado em Joinville, né? Eu morei durante muitos anos entre São Paulo e Curitiba, pela ferrovia e pela parte portuária. E aí, quando eu assumi a operação da Open, eu fui morar em Joinville. Então,
Tava 3 dias ali na cidade, não conhecia praticamente nada, tudo fechou. E uma imersão numa área que eu não tinha tanto conhecimento, que era a parte de gerenciamento de risco. E com uma base muito de tecnologia, né? Uma empresa muito tecnológica, né? Então acho que foi um momento ali de uma oportunidade que eu tive forçado pela pandemia de imersão realmente na área operacional do gerenciamento de risco. Então foi um aprendizado muito grande. Aí eu startei ali a carreira no gerenciamento de risco. E aí há cerca de 1 ano e meio eu assumi também a presidência da OpenTech, junto com a aquisição ali da empresa pela plataforma, né? Pela NSTech. Então acho que um pouquinho da minha carreira, de onde vim, como que fui parar no gerenciamento de risco, como me apaixonei por essa área e como também a pulguinha da tecnologia me picou também, né? Vai junto, né? Da tecnologia que vai junto com as soluções ali da Open, né? Muitos serviços voltados à logística, mas também com uma base tecnológica, né? Ô, Rodrigão, deixa eu te perguntar uma coisa, já que você passou pela questão, é uma curiosidade, tá? Claro. Do ferroviário. Por que quais são as maiores causas de descarrilhamento aí no morro? É o trilho, a erosão do solo? Qualidade? Parece que são poucas variáveis, né? Porque na teoria você tem origem e destino fixo, não tem muito como fugir. Não, mas são várias variáveis. Então, existem desde fadiga de trilho, questão de dormentação, desnivelamento, tem questão de variáveis como a temperatura, que pode haver dilatação de trilho. Então, assim, é uma série... Eu não era um especialista em via permanente, mas pelos quase 10 anos de carreira ali no modal ferroviário, eu conheço, já acompanhei alguns problemas ali, alguns descarrilhamentos, alguns acidentes na área ferroviária. E aí acho que esses são, por exemplo, 3 pontos ali que podem causar um descarrilhamento ou um acidente, tá? Entendi. Não é tão comum. Realmente não é. Mas acontece. E quando acontece, parece que é meio que um dominó, às vezes, né? Normalmente é um conjunto de variáveis, né? Pode ser, por exemplo, um simples, o friso da locomotiva, né? Dos vagões. Um friso fino, menor que uma dimensão ali, e aquilo pode escapulir. Então, assim, existem desde problemas de dormentação, quebra de trilho, fadiga, parte dos ativos móveis mesmo, né? Dos vagões, que também podem ter algum problema de manutenção ali nas rodas, até trincas e quebras de rodas já existem, rolamentos, enfim, são vários problemas. Curiosidade mesmo. Mas existem problemas, como qualquer modal, né? Cara, você fala assim, às vezes o ferroviário é mais seguro, que você falou ponto fixo, né? Origem e destino ali, mas às vezes acho que ocorrem, às vezes, acidentes em locais tão remotos que às vezes para ir até o local já um custo é tão enorme que... Eu imagino que também é questão até de investimento, né? Porque eu acho que a manutenção da própria ferrovia não é tão constante, né? E de repente alguma coisa... Não é igual na estrada, um buraco, uma concessionária vai lá e faz, né? O investimento inicial na ferrovia normalmente tem uma estudo 2,5 vezes o valor do custo de investimento do que um km de rodovia, uma análise comparativa. E como o Ferraz trouxe, né? A manutenção também, um trilho pode durar às vezes 25, 30 anos, né? Só que existe todo um processo de desmilhamento para aumentar a vida útil do trilho, por exemplo. Mas, curiosidades, né? Sim. Mas, de fato, é um modelo são variáveis totalmente diferentes no modal rodoviário, mas, assim, complexidades iguais e volumosas como é a cadeia rodoviária. Não tenha dúvida. Acho que cada modal com a sua complexidade, né? Mas a ferrovia... Tem alguma coisa que você traz disso, Rodrigo, que te ajuda hoje no dia a dia, assim, do GR? Cara, acho que 2 pontos, assim, que eu vejo muita conexão, né? Hoje, quando a gente fala de logística, independente do modal, e no Brasil também, acho que talvez esse fator também contribui bastante, você tem uma necessidade de adaptabilidade muito grande. Então, assim, são muitas variáveis a todo momento, e isso faz com que você tenha que ajustar processos e se adaptar a algumas situações de forma muito rápida, tá? Então, acho que essa adaptabilidade, independente do modal, eu acho que o ferroviário, eu aprendi muito com isso também no modal ferroviário, eu acho que aplico muito isso também hoje no modal rodoviário. E um segundo ponto que eu aprendi muito com o modal ferroviário é a questão de cadência. Na ferrovia, você praticamente não consegue, a gente fala, né? A partir do momento que você perde ali uma janela de trem, você não consegue minimizar aquele impacto e recuperar. Por quê? Porque o trem não vai passar, acelerar a velocidade e vai passar na frente do outro, você não consegue recuperar. Então, a gente se fala muito que na ferrovia, qualquer janela
perdida, você tem um impacto mensal, anual no resultado da companhia, você não recupera. E esse mindset eu trouxe muito também, tanto no modal depois na parte marítima, né, nos portos de Paranaguá e Antonina, mas também principalmente hoje na parte rodoviária ali com a Open. Então, assim, sempre buscar ser o máximo produtivo, otimizar, usar a tecnologia da maneira mais eficiente, apoiando de fato ali a cadeia, os processos. Por quê? Porque no dia a dia a gente sabe que dificilmente você consegue também recuperar aqueles gaps logísticos que existem ao longo de um período, tá? Então, acho que esses 2 pontos ali, apesar de serem modais bem divergentes por alguns lados, né? Por outro, eles têm uma sinergia ali de uma similaridade de processos, de rotinas muito grandes, tá? Ô, Ferraz, e dentro disso, assim, até te pegando da ferrovia em si, dentro da cadeia, né, que você principalmente atua ali, você vê a utilização de outros modais, obviamente, na exportação, se exporta muito por container refrigerado, mas aqui dentro, no mercado interno, usar cabotagem, usar trens, etc., é uma realidade para isso ou não? Já teve algumas operações que a gente realizou, tem algumas coisas que até agora, quando a gente estava com um problema de manifestação, falta de diesel naquela época, então se cogitou muito ir via ferrovia, ou seja, mas acaba sendo como um plano B, né? Hoje o transporte terrestre para nós é um grande percentual, assim, está bem longe de a gente tentar fazer uma cabotagem ou também fazer via ferrovia, porque é cada das malhas mesmo, né? Então o tempo que a gente tem de gate, etc., principalmente para exportação. Então, é muito curto, muito apertado. Então, normalmente, a gente acaba optando pela parte terrestre. Legal. É um grande percentual, praticamente 100%. Vai ter eu não lembro, me corrijam aí, mas eu acho que tem uma intenção de uma criação de uma malha ali, né, que vai Goiás, através do Centro-Oeste, até escoamento dos portos. Muito né? focado por grãos, né? Para grãos, exato. Tem também a Norte-Sul, acho que desenhos e possibilidades hoje ferroviárias no Brasil, quando a gente olha até o país continental que a gente comparando com outros países, você pega ali o quão evoluído é Estados Unidos, Canadá, Austrália, Rússia, e olha o Brasil, né? O continental, e você tem muita limitação. Isso que o Ferraz trouxe faz total sentido até por causa da limitação do número de ativos ferroviários hoje. Então, e até pelo próprio negócio, né? Hoje no Brasil ainda o modal ferroviário ele é muito focado em operações que têm grandes volumes e obviamente que o tempo ali de deslocamento, origem e destino, ele é bem superior ao rodoviário, né? Então você tem essa... Você que passou, Rodrigo, né, na parte de rodoviário, assim, de ferroviário, eu não sei se você tem a mesma opinião, mas assim, parece quase que um mito, né? Já faz muitos anos que se fala de criar novas malhas, de ter longos percursos, mas eu não vi saindo do papel. Acho que tem muito a ver com a intenção e fomento político, governo e governamental, enfim, ter políticas públicas que fomentem e, segundo, uma visão de longo prazo. Porque o modal ferroviário, ele demanda um investimento inicial superior, quando se compara com o rodoviário. Então, normalmente, a gente sabe desse histórico, sem entrar em questões de política, mas a gente sabe que tem um foco muito a curto prazo. Então, assim, de fato, ferrovias, eles são projetos mais complexos, que demandam ali, normalmente tem um tempo de retorno superior a 15, 20 anos. Então, assim, acho que esses 2 pontos mostram um pouquinho do porquê, um pouco do porquê que estamos nesse momento, talvez numa matriz aí de modal hoje no Brasil invertida, né, onde o rodoviário domina completamente, né, a representatividade aí do setor. Boa. Mas será que não existe um certo, não um lobby, mas assim, talvez uma preocupação de que óbvio que isso, na minha visão, é difícil acontecer e tal, mas caso se haja muito investimento na parte ferroviária, o lobby dos transportadores talvez... Acho que não, é viagem. Acontece, mas assim, pela própria característica de cada um dos modais, né? Na teoria, se você... a base da teoria já diz, né? O modal rodoviário, né, tendencialmente, ele é fomentado para até 250 a 300 quilômetros. O preliminar complementar, então, é a base. Né, como ideologia. Exato. Então, assim, na teoria, eles se complementam, né? Eles não deveriam ser concorrentes. Se tivesse ali ainda mais no Brasil, no país continental, com a demanda que tem... Do sul até o norte. Eu acho isso.
cansativo por um... Não, então assim... Acho que duram dias, né? Exato. Então, assim, acho que a base já hoje nos direciona a entender que eles são complementares e não concorrentes. Então, acho que é muito mais voltado naquele pilar que eu sinalizei realmente anteriormente, tá? Eu acho que o pilar político acho que se encaixa melhor, né? Como você falou. Foi um pouco polido. A gestão dura 4 anos, e o cara não vai investir, não né? vai investir. É ter na hora ali. O político vai investir agora e quem vai ganhar o prêmio vai sair Vai lá ser, vai ser o outro. Você olha hoje nos Estados Unidos, você vê qualquer empresa hoje tem um ramal ferroviário dentro da sua própria empresa que vai carregar lá veículos, geladeiras, né, para linha branca, enfim, transporte de tudo. Né? Exato. No Brasil você vê uma volumetria muito container e muito grandes volumes, né? Então açúcar, grãos, minério. Hoje é o mais representativo hoje no país, né? Que são os grandes volumes, menor valor agregado, e que não demanda talvez ali um time de entrega como é uma carga, por exemplo, frigorificada, congelada, enfim, tem uma perecibilidade também. E pegando esse gancho e entrando no nosso tema, né? Até o Rodrigo comentou, viajar o país inteiro é cansativo, mas às vezes a viagem é pro Chile, pro Peru, é mais do que o país inteiro, né? O que vocês enxergam hoje, e aí antes de afunilar, mas de uma maneira geral, que são os principais riscos que vocês têm que lidar no dia a dia dentro desse ramo aí? São diversos, né? Além do tombamento, além do roubo, que é o trivial no modal terrestre, a gente tem a questão de temperatura, a gente tem a questão das aduanas, que muitas vezes travam, então a gente tem problema de atravessar o país por uma questão de documental. As burocracias também, é muito diferente, as coisas que eles exigem lá fora e as coisas aqui dentro. Por exemplo, do Chile, tem que ter corrente, tem que ter várias sinalizações em relação... que aqui no Brasil não tem exigência. De preparo do veículo. Nossa, total. Total. Região de frio, né? Lanternagens laterais, lanternagens na traseira, escritas em maiores, placa tem que estar tipo em 2, 3 lados, é uma exigência bem grande. Então, primeiro que exige, óbvio, um investimento. Você vai passar, sei lá, pela Argentina, por outros países, você tem que estudar também as leis. Tem. Então, cada país que tem uma certa particularidade, então você vai ter que praticamente preparar o caminhão inteiro para passar por todas essas particularidades. E essa questão, tipo de aduana, muitas vezes trava lá, porque o cara sei lá, faltou uma sinalização, alguma coisa, ou uma documentação está incorreta, e isso também impacta bastante, não? Assim, é muito. E fora... questão, né, você usou bem o Chile, questão quando tem nevasca, daí para tudo, aí não tem passagem, aí tem o lado do motorista, que tem um lado bem pesado, que a gente já teve motoristas que ficaram praticamente ilhados, tipo 2, 3 noites sem sair do lugar. Tem um problema recente, não teve? Recente. Com isso? Vai até complementar, o Ferraz trouxe um foco muito grande na parte do motorista, da viagem de fato em loco, mas essa sinergia também existe de diferenças no gerenciamento também de risco, não só no veículo para impacto do motorista. Hoje, um exemplo agora que ele trouxe agora do Chile, realmente essa nevasca aconteceu recente, mas o que se impactou para o gerenciamento de risco, por exemplo? A gente teve um pico de abordagens, pequenos furtos e tentativas de roubos de cargas no Chile, na operação de frigorificados que a gente faz com alguns clientes. Exatamente por quê? Porque essa nevasca severa que houve lá recente gerou um desabastecimento momentâneo muito grande no Chile. Então, houve um volume maior de tentativas de abordagem de pequenos furtos. Isso, gerenciamento de risco, tem que buscar atender com os famosos carabineiros, que são parceiros da polícia local, mas não só na parte, por exemplo, quando envolve intempéries, né? Então, o gerenciamento de risco, apesar de no Brasil a gente também está, na minha visão, muitos anos à frente dos demais países da América do Sul e América Latina, tá? A gente, inclusive, é case mundial, né? O modelo de gerenciamento de risco que o Brasil possui hoje, as regras, enfim, tudo que foi construído. A gente tem um modelo bastante avançado, mas as características de outros países, apesar de menos maduros, são diferentes também até os focos. Então, por exemplo, a Opel tem algumas operações de Peru, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai. O Chile é muito essa questão de pico. Normalmente não tem um volume tão grande de abordagens. Olhando no risco. Tá? Quando a gente olha para o Paraguai, a gente também faz o controle de monitoramento de risco lá dos veículos, mas com outro foco. O foco lá, surpreendentemente, muitas vezes as pessoas podem pensar que é voltado ao roubo, não é o roubo de cargas. Pelo menos no cenário da cadeia de frio, tá? No frigorificado, principalmente carnes. É muito mais voltado na contaminação da carga.
Então, até o modelo de gerenciamento de risco, a gente não monitora 100% dos alertas que a gente monitora no Brasil, porque o foco lá são as paradas indevidas, curtas, porque existe muito o quê? Entrada de drogas e contaminação da carga. Puta, Exatamente, sério, para embarcar aqui Ah. no sul. Então, assim, são contextos diferentes, complexidades diferentes, mas o gerenciamento de risco também ele é impactado por diferentes regiões, né? Assim como o Ferraz trouxe a questão do Chile. E eu imagino, Ferraz, para você também, como vestindo a camisa do transportador, ok, mas que é parte de um todo ali que, pô, é o produto que sustenta ali a cadeia da empresa. Fora as questões legais, ninguém quer ter sua imagem vinculada a esse tipo de coisa, mas assim, a preocupação em relação a isso, eu acredito que é meio imediata, assim, é meio gigante, né? O que vocês estão usando, o que vocês estão fazendo hoje para esse tipo para evitar esse tipo de contaminação da carga com droga, etc. Óbvio, né? Vamos pelas questões de tecnologia, né? Então, basicamente, tem que ter obrigatoriamente trava de baú, sensor de baú, que é uma ferramenta que ajuda no quesito de gerenciamento de risco para alertar e para dificultar. Uhum. Tem algumas operações que a gente utiliza, é tipo uma trava dos varões, por exemplo, que ficam na traseira do caminhão. Propriamente em Chile, eu estive lá em 2019, a gente estava tendo dor de cabeça, inclusive depois da aduana, ou seja, já dentro do Chile, né? Normalmente as pessoas acham que vai pegar nas cordilheiras, etc. Não, depois que entrava no Chile, a gente estava tendo dor de cabeça, então tivemos que montar lá os carabineiros, uma operação. Vocês também fizeram isso daí? Fizemos, porque estava tendo muita dificuldade, aí colocamos algumas travas eletrônicas também, que através de comando a gente conseguia fazer a abertura. Tem uma operação que funcionava muito nervosa lá, que a gente também tinha questões de pronta resposta, ou seja, muito similar aqui também se utilizava lá. E essa questão, como o Rodrigo comentou, a gente começou a fazer até vínculos, né? O Rodrigo, a gente estava conversando em paralelo, do item de monitoramento de temperatura, a gente começou a fazer vínculo com GR, com risco. Uhum. Então, qualquer variação de temperatura que tenha nessa viagem, por exemplo, numa parada, após uma parada, então o próprio sistema ele tem uma inteligência para gerar um alerta para nós de uma possibilidade de abertura. Porque a gente sabe que tem um sensor, sabe que tem a trava, mas a gente também sabe que é possível burlar. Uhum. Então, nesse sentido, qualquer variação de temperatura que a gente detecte lá, a gente pode pedir uma análise da carga, ou seja, parar na aduana, ou antes pedir uma inspeção, para ver se não foi inserido algum tipo de algo ilícito, ou até mesmo um furto simples, um desvio de carga. Perfeito. Eu ouvi falar que hoje em dia tem alguns equipamentos aí, tipo iscas da vida, que traz ali os sensores de luminosidade ou temperatura, tá? Pô, teve uma temperatura tal. Vocês estão vendo isso na prática? Isso está sendo utilizado? Tem ajudado? Eu tenho visto hoje, por exemplo, no quesito isca e luminosidade, eu tenho visto muito insider, cargas com grãos, defensivo agrícolas, aí eu tenho visto muito. Na cadeia de frio, nem tanto. Na cadeia de frio, a gente utiliza muito a variação de temperatura de fato, o controle de temperatura. Uhum. E qualquer variação que exista, independente se existe algum alerta de risco ou não, isso automaticamente vai influenciar no monitoramento de risco na base do operador para criar, de fato, ali um alerta crítico, né? Porque, na teoria, o impacto de temperatura ele vai, obviamente, trazer um impacto na parte da qualidade da carga, mas também ele traz um insight de que algum problema pode estar havendo ali, conectado a algum tipo de alerta de risco, uma parada indevida, um desvio de rota. Então, hoje, na cadeia de frio, eu vejo muito nesse sentido. Tá? E quando a gente olha, por exemplo, isso de luminosidade, eu vejo mais insider, grãos, na parte de defensivo agrícola, eu vejo um foco maior. No meu lado lá, como você comentou, eu estou na parte transportadora, gerenciadora de risco e embarcador. A gente consegue... Tá fácil, né? Eu falei com ele tem a top 10 GR do Brasil dentro de casa. Então, assim, eu estou testando, inclusive, um equipamento, tanto dentro de container, tanto também dentro de câmara fria. Tem luminosidade, umidade e temperatura. E o fato de estar dentro do frio, assim, a isca perde alguma coisa? Não, cara, tá aguentando bem. Tá aguentando bem. Então, estou fazendo alguns testes, está se comportando bem. Eu acho que é uma tendência aí de mercado, porque, assim, muitas empresas, né, vou falar principalmente da empresa que eu trabalho, essa parte de qualidade, temperatura é muito levada a sério. Então, ou seja, quanto mais itens tecnológicos que garantam a temperatura para que ela chegue, o produto chegue como deveria estar, então sempre a gente está testando equipamento. Então, está indo muito bem esse teste.
É uma tendência. O que é legal que você traz o lado da qualidade, né? Que você vai estar mantendo a temperatura, vai fazer um monitoramento da temperatura, mas também ganha no risco. Ou seja, tanto do posicionamento e também dos alertas, né? Variou a temperatura ou a questão da luminosidade. Então. Nesse exemplo aí da perda ou de abrir a porta e tal, e colocarem coisas ali ou não, isso acontece em viagens internacionais, de lá para cá, de cá para lá, e com motorista brasileiro, ou estrangeiros, ou independe? Porque assim, não é mais fácil, sei lá. Porque eu entendo assim, o motorista que deve facilitar a coisa para. Sim, com certeza tem envolvido. Sei lá, não dá para trocar o motorista. Desculpa, eu não sou de GR, Sim, né? sim. Na verdade, tem várias possibilidades. Pode ser um motorista, pode ser alguém já na hora do carregamento, pode ser alguém dentro por exemplo, no porto, pode ser nas paradas. Tanto em Santos, tá tendo um monte de... Muito, né? Então, assim, a gente tem uma fiscalização muito grande, assim, é um negócio muito rígido para que isso não aconteça. E, normalmente, quando acontece alguma coisa, normalmente, como você falou, para fora do país, a gente é acionado e trabalha em conjunto com a Polícia Federal para tentar mitigar e tentar chegar ao máximo de detalhamento para ver se chega no criminoso, mas é muito difícil, porque né? tem muitas frentes, né? Então, imagina que vai passar pelo fabricante, né, que é o nosso caso como fabricante, aí tem a expedição, você tem o motorista, eu tenho os postos de paradas, chego, por exemplo, no porto, deixo o nosso container no chão, que muitas vezes o gate não é para aquele dia, fica alguns dias ali, de repente, ele embarca no navio, e de repente é encontrado no destino. Imaginamos que, se você for contar, você tem uma variedade aí de, sei lá, umas 10 opções, mas o motorista é uma delas. É uma delas. Hoje, quando a gente olha nessa parte de contaminação de carga, a gente vê, tem que ter necessidade de ferramentas para blindar e diminuir essa exposição, mas não é a maioria, né? Hoje, com certeza, quando a gente olha aí o mapa de perdas aí, voltado aos sinistros, está muito mais concentrado no roubo da carga de fato, né? Então, acho que nessa linha, agora, quando a gente considera também essa parte de contaminação, complementando, hoje, principalmente terminais alfandegados, né, onde tem a questão das regras da OEA, então acho que o impacto é ainda mais severo. Então, tem que ter um controle muito grande nessas operações. Então, como, por exemplo, a gente pega operações hoje de cabotagem, né? A Uber hoje ela tem grandes clientes na parte de operações logísticas de cabotagem. Então, vários deles ali com sistemas alfandegados, né? Atendendo a OEA. Então, assim, nesse sentido, a criticidade é ainda maior, porque pode perder uma certificação dessa se houver realmente algum tipo de contaminação. Então, por isso que todo o processo ali, desde a origem até a descarga final, ponto final, o tombamento no porto, ele tem que ser muito criterioso, ele tem que ter um controle muito grande. E aí, obviamente, as soluções hoje sistêmicas, elas apoiam a gerenciadores de risco nesses processos, né? Então, cada um com as suas particularidades, né? A cadeia de frio como um todo, a gente estava conversando em Ferraz aqui um pouquinho antes do podcast, batendo um papo, a cadeia de frio hoje nacional, ela possui um volume de soluções bastante grande, customizados para a operação. Exatamente por causa dessas múltiplas variáveis que existem que impactam na segurança da carga da refrigerado. Eu acho que até assim, me corrijam se eu estiver errado, é que ela tá exposta a riscos tão diversos que ela teve que buscar soluções, né? O acidente, é uma realidade, roubo é uma realidade, perda de frio é uma realidade, a questão da contaminação. É isso aí. Muita exposição, né? Muito. O que eu fico... E o brasileiro é criativo, hein? Diariamente. E como que é identificado que tá contaminado, assim? Normalmente é uma inspeção. Aí é algum tipo de inspeção que detecta. Encontrou um pedaço de Lego lá dentro. Meu filho ia gostar. Normalmente são inspeções portuárias. O Rafa chorou. Mas é isso, porque perde, né? Você não sabe o que realmente... Sim. Normalmente são inspeções. Inspeções ali de órgãos alfandegários, de Receita, Polícia. Mas só eles podem só eles podem... E eles decidem ou vai para a JBS ver um representante, por exemplo? Normalmente, no nosso caso, né? Vou falar que já aconteceu algumas vezes. Normalmente é detectado até no exterior. Então chegando lá na Alemanha. Exatamente. Aí tem que fazer meio que rebobinando a fita. Histórico. Como foi o histórico, dentro do navio, se teve paradas antes, se ficou muito tempo parado no porto. Aí vem pelo lado do transporte logístico, vai voltando até a origem. Então eu tenho que entregar relatório de rastreamento, tentar auxiliar. Muitas vezes não é nem um motorista, muitas vezes não tem nenhum tipo de indício que comprove. Como eu falei, como são variáveis situações, pode ser até lá no porto destino, né? Você
Olha a criatividade, a gente tá tendo várias prisões, os caras com mergulhadores colocando agora a Embaixo do droga navio. no casco. Putz. Tipo, não precisa nem pôr mais, nem Era precisa isso que mais eu ia pôr no falar. container, né? É. Agora o cara vai por baixo da água. É. Então, assim, Você já viu os vídeos, às vezes, do cara Não. chegando com o helicóptero, assim, no navio pra despejar lá as coisas? tem de tudo. E o capitão do navio ali? Ah, muito grande. Nem. Ah, Nem mas consegue ver, né? aqui no Porto de Santos, os caras estão de barquinho, roupa de mergulho, desce, gruda no A casco. gente podia usar essa energia, essa inteligência e tanta coisa boa, né, Exato. cara? Mas- Agora, é que a gente comentou aqui, né, que a cadeira de fio está exposta a vários riscos. No passado, e talvez não seja tão passado assim, a gente tinha muito tombamento que existia um mantra assim, pô, o tombamento na cadeia de frio do frigorificado das carnes é porque vai em gancheira e mexe e tomba, não sei o quê. É só isso? É mais que isso? Muito isso. Isso era mito ou enfim? Isso é um ponto. Isso é Um dos. um dos. Assim, para quem transporta carga baixa, ou seja, carga no piso, é bem diferente de uma carga que tem uma certa inércia, né? Eu vou exemplificar. A carga líquida é uma carga diferenciada. Algodão, por ela ser alta, né? Uma carga que vai normalmente até o teto. A questão boiadeiro, porque você faz uma curva para a esquerda, o boi vai para a esquerda, então a tendência é de tombar muito facilmente. E a gancheira não é diferente. Como ela é pêndula, então se o motorista não tiver controle, é um dos itens. Mas tem fadiga, a gente tem questões de distração, celular, manutenção de caminhão, manutenção de estrada, entre outras coisas. Tem muitas possibilidades. Mas hoje algumas tecnologias, eu tive presente num evento hoje, no Precarga, assim, a gente tem até as situações, por exemplo, de estar vindo tecnologias para agregar, a gente está utilizando muito dentro da JBS, por exemplo, como câmeras inteligentes, que avisa o motorista, independente do sinal, que ele está com fadiga, está sonolento, acendendo cigarro, distraído, sem cinto, entre outras situações, e isso independente de sinal, que é o mais bacana, né? Porque sempre a gente dependeu de satélite, de GPS, não, isso é uma Ali, né? inteligência Integrado. embarcada. E isso avisa o motorista e edita um vídeo e manda para a nossa central. E a gente tem dentro da nossa central pessoas específicas monitorando somente esse tipo de fadiga e intervém. Então a gente fez, dentro desse nosso procedimento, a gente fez um estudo junto com o pessoal de medicina, uma médica que tem da JBS, onde ela nos ajudou a fazer as perguntas corretas para o motorista para tentar identificar se ele está fadigado ou não. Né? Isso ajuda muito. Então a gente começa a fazer as perguntas mais corretas e a gente consegue normalmente intervir na viagem e pedir para ele encostar. O que é bacana, assim, dois itens, eu até comentei com um amigo hoje cedo, coisas que assim, é uma novidade de mercado, né? Digamos aí, não tem tanto tempo como um rastreador, localizador, né, Rodrigo? E a gente teve alguns fatores que são a mais do que somente um tombamento, etc., que hoje está ajudando muito na prevenção, porque até o motorista, ele olha, tem uma câmera ali, ele já, de certa forma, inibe. Uhum. Então, ele já sabe que está sendo fiscalizado. E o próprio sistema, eu acho muito legal de avisar. Eu gostaria de ter no meu carro um negócio me avisando que eu estou errando algum procedimento. E fora essas questões, teve dois itens que chamam a atenção que a gente meio que não estava prevendo nesse projeto quando a gente implantou. Primeiro, questões processos cíveis. Ajuda muito na defesa. Então, quando tem um acidente e envolve empresas com logo, por exemplo, igual o JBS, com uma exposição à mídia muito grande, algumas pessoas têm Querem se a má aproveitar, fé, né? querem se aproveitar. E aí agora não, com imagens, a gente já teve vários acidentes que envolveram o nosso caminhão que a gente comprovou que a culpa era zero. Ou seja, não tem reversão jurídica ou qualquer discussão. O nosso jurídico aprovou totalmente esse projeto. E uma outra coisa que também nós não esperávamos, a gente teve 3 ocorrências, que foi 3 cases, Rodrigo, muito bacana dentro da nossa operação, onde para nós ali no monitoramento a gente achava que o cara estava, né, o nosso condutor estava fadigando. E a gente entrou em contato, pediu para, sempre a gente pede para ele encostar o caminhão para atender uma ligação, nunca em movimento. Ele encostou o caminhão e a gente falou, o senhor está aparentando que está fadigado. E o cara falou, cara, eu estou passando mal, não estou vendo pista, não estou vendo nada. Caraca. E a gente não imaginava. Então a gente teve um que era problema de diabetes, acho que foi um de problema de infarto e mais um outro que, se eu não me engano, era diabetes também. E aí começou a glicerina, aquela coisa, e foi o que foi legal o feedback do motorista, né? O motorista falou, cara, me senti na NASA, né? Porque tô passando mal, começa a tocar meu telefone. Aí encosto o caminhão, atendo,
Ah, estou te vendo pela imagem, o senhor está fadigado. Não, eu estou passando mal. Tá, então continua aí que está chegando já uma ambulância. Ele falou, cara, 5 minutos chegou uma ambulância. Eu falei, Legal, porra, velho. cara, que legal. atendimento VIP, né? Porra. Então, Você vê que traz uns efeitos que a gente nem não imagina, imaginava. né? Tipo, como que você imaginava? Ah, eu tô fazendo algo especificamente para evitar um acidente, um tombamento e ajudar, por exemplo, um condutor que estava passando mal dentro Quantos de uma viagem. motoristas a gente não ouviu falar que teve mal súbito Porra, na viagem? E pode ser um evitou isso, né, acidente. cara? E É, pode, sim. né? Talvez através do mal súbito poderia ter Sim, cometido sim. um acidente. É E isso. essa aconteceu conosco 3 casos esse ano e que assim a gente viu que é uma ferramenta que eu acho que vai dar muito bom aí no mercado. Quando a gente olha hoje a parte de acidentes, complementando o que o Ferraz trouxe, cada vez mais a gente vem enxergando soluções. A própria plataforma hoje, a ANS, tem uma solução da ONIS muito focada no mapeamento preventivo do motorista, né? Então, a gente via antigamente muitas soluções que eram reativas. Elas só traziam um histórico a partir do momento que já existiam não conformidades naquela viagem, Base onde o motorista já estatística, tinha dado vários picos de velocidade, uma jornada estendida, enfim, vários fatores ali contrários às regras padrões durante a viagem dele. Mas isso é histórico. Então hoje a gente vê muito uma visão preventiva, assim como o risco já avançou muito no monitoramento de risco, onde tecnologias como essa que eu citei, elas trazem uma visão preditiva e elas trazem o perfil daquele motorista, qual é a tendência daquele motorista em gerar um possível acidente. E aí, antecipadamente, a gestão de monitoramento junto com o cliente vai tratando e trazendo a cultura para aquele cliente, apontamentos, demonstrações com provas exatamente visuais, de todas as não conformidades que ele trouxe, por que aquilo pode gerar um acidente. Então é muito mais preventivo. Essa parte ali de mapear o perfil e a condução do motorista para evitar possíveis acidentes. E quando a gente olha a cadeia de frio especificamente, 2 observações, assim, tipo, obviamente tem hoje a Open ela monitora ali mais de 50 mil viagens por mês, né, na parte da cadeia de frio, né, de frigorificados. Então boa parte dessa amostragem, se ele contém acidentes, é muito relacionado a tombamento de contêiner. A gente tem uma criticidade grande. Agora, um segundo ponto que a gente observa que é interessante é o pico de possíveis acidentes ou de acidentes que ocorrem, principalmente tombamentos, quando você tem um volume a maior sendo transportado em curto espaço de tempo. Explico. Por exemplo, exportação da China. Em alguns momentos elas ficaram travadas por alguns embargos. Na retomada, tendencialmente, normalmente tem uma volumetria grande para ser escoado. Nesses períodos, essas faixas temporais curtas, você vê um pico também de acidentes. Então isso é natural, não só na volumetria, porque tem mais carro, caminhão, obviamente, transportando, mas na taxa. Então isso também tem uma correlação direta também para a questão logística, né? Era isso que eu ia falar. Diga lá. Não, eu ia comentar dentro dessa variação logística, né? As famosas filas em portos. Você acha que a galera tenta... Isso. Entendi. Pra quê? Pra não pegar fila? Pra pegar fila menor, né? Isso. Normalmente, quando tem operações engargaladas, né, ou picos logísticos ali em uma certa operação, você tem uma sinergia, um paralelo ali, diretamente proporcional, vamos dizer assim, em relação às taxas de acidentes. Então, hoje na cadeia de frio é um ponto de muita observação, principalmente quando a gente olha o container. Eu acho que essas tecnologias estão vindo realmente para apoiar muito, né, no modelo preditivo, e não mais naquele modelo reativo, né? Mas desculpa interromper, mas o Rodrigo comentou, acho muito legal, essa ferramenta que a Open está colocando, né, dentro do portfólio dela, de você tentar ter a previsibilidade mesmo, você tentar, a gente já tentou até com um sistema, não me lembro o nome do sistema que a gente tentou, que é voltado a machine learning, inteligência artificial, que a gente tentou, Watson. Aí a gente tentou, através dessa ferramenta lá dentro, exatamente o que a Open está fazendo, de você tentar entender qual é o motorista que tem probabilidade de acidentar. Sim. Ou seja, vai muito mais além do que o alerta que está sendo gerado dentro de um sistema de rastreamento, por exemplo. Então você faz uma análise desde histórico do motorista, das viagens, como o histórico dele como perfil condutor. Então isso é muito bacana. Eu acho que é uma tendência também, banco de dados, óbvio, trabalhando com dados, machine learning ali, inteligência artificial. É muito bacana isso aí. Deixa eu perguntar, muito nessa questão de tecnologia. Hoje em dia, nos veículos comuns de passeio, você tem vários sistemas, né? De câmeras, de semi-autônomos, sensores e tal. Isso hoje é inviável para uma frota, por exemplo? É caro você colocar aquele sensor de fadiga, ou tá saindo da faixa, né? Sabe? Apita, ou o volante fica mais duro. Isso dá para ser implantado em caminhões, assim, ou não? Ou é inviável hoje em dia?
Comenta. Eu acho que hoje já tem uma parte da frota nacional e já tem os novos veículos, eles já são muito modernos, né? Então eles já vêm com boa parte dessas tecnologias, tá? Então hoje sim é possível, já existe, mas obviamente que isso faz parte de um investimento, né? Mas assim, a possibilidade ela existe hoje, acho que é uma tendência natural. Até quando a gente analisa historicamente ali as perdas dos clientes, quando a gente olha a cadeia de frio, a gente vê que a gente vem de uma década ali de muitos roubos, muitas perdas na parte de sinistros por conta de roubos. A gente evoluiu muito o modelo de gerenciamento de risco na cadeia, na parte de roubos. E no segundo pilar, a gente vê um que vem impactando e cada vez mais evoluindo agora, que é exatamente o que? Perdas por temperatura e perdas por acidentes. Então tem grandes cases, grandes embarcadores hoje que estão na nossa carteira da OpenTech, que é engraçado, já estão há quase 10 anos conosco, a gente vê como que mudou o foco. No primeiro momento, muito mais focado no roubo, nas perdas, então houve uma grande evolução, customização, parametrização, sistema inteligente, preditivo, né, automação nessa cadeia, e em paralelo, muitas das vezes, o acidente ou a temperatura não eram grandes ofensores. É isso até no mercado securitário, olha a perda geral do cliente, não ser, independente se é sinistro ou se é temperatura. E a gente vê hoje, não vou dizer que é uma migração, uma mudança, mas hoje a gente vê uma tensão e uma priorização maior quando a gente fala em acidentes e quando a gente olha a temperatura também, porque as perdas elas estão sendo tão grandes ou até maiores do que, por exemplo, sinistros de roubos, né? Então a gente está vendo uma evolução muito grande nesses dois pilares agora no mercado. Como seguradora, não eu, né, mas um mercado segurador, e ela vê com grande preocupação, mas hoje o tombamento, isso. E pelo que você falou, do que o roubo. O roubo existem várias medidas, acho que o mercado brasileiro amadureceu muito nessa questão de roubo, mas, cara, o acidente é muito ainda fator humano, né, também. Isso que é o complicado de resolver, Eu acho que essa né? questão de gestão de risco para roubo, acho que eles dão aula pro mundo. Acho que agora, não tem nada igual. Agora, acidente é que tá dando dor de cabeça, né? Acidente, eu acho que eles estão na nossa frente, como você comentou, assim, lá... Aqui a gente, recentemente, que praticamente colocou ABS e airbag nos carros como obrigatório, mas já existe mais tecnologia. Você pega carros importados, Volvo, etc. Você tem essa questão de fadiga já dentro do carro implantado. No caminhão, o que eu acho, Rodrigo, também por que é difícil? É uma opinião bem particular. Não, sim. A questão que o PGR, né, o gerenciamento de risco, o plano de gerenciamento de risco, que é normalmente feito por seguradoras ou gerenciadoras de risco, acabam agregando muito item. E que nem sempre um único fornecedor consegue me entregar todas as soluções. Então, eu vou citar um exemplo. Então, eu vou colocar lá um sistema, não vou fazer propaganda para ninguém, que ninguém está me pagando. Mas eu vou pôr uma tecnologia aí de mercado, um rastreador padrão, híbrido lá, instalo no caminhão. Aí tem que ter trava de quinta roda. Aí você já paga mais um custo. Tem que ter trava de baú, sensor de baú. Inclusive, tem alguns fornecedores que trabalham por locação, ele cobra por item. O sensor é uma taxa, a trava... É mesmo? Sim, oxe. E aí... Isso vai somando. Sensor e trava de baú funciona no teu mercado? Funciona. Principalmente... Tá vendo, pessoal? Funciona, viu? Funciona. É porque você nunca recebeu... Tira a trava de baú aí porque veículo frigorificado não funciona. Não, funciona. Opa, tá louco? A gente, inclusive, evita muitos furtos por causa disso. É assim, um negócio muito padrão. Mas, assim, só para finalizar, Rodrigo, o que acontece? Aí você coloca lá, trava de quinta roda, coloca rastreador, tela na janela, localizador, imobilizador, sensor de temperatura. Aí você vai colocando sensor de fadiga. Cara, cria aí essa planilha de Excel, você vai ver quanto dá de custo para um caminhão e que muitas vezes a gente não consegue repassar no frete. E é um custo de gerenciamento de risco. E aí começa, né, a gente começa a perder a força, que o custo de gerenciamento de risco começa a ficar daqui a pouco mais caro do que a perda. E aí começa, logicamente, muitos transportadores declinarem no investimento. E muitos transportadores acabam, obviamente, investindo no transporte normal. E uma outra tendência que agora, falando de tendências negativas, né? Eu acho que, assim, acabou aquela questão do motorista que vem de pai para filho. Que o cara levava o filho para dentro da bolé, Rodrigo. Tipo, cara, me encavei, a criancinha subia, tinha aquele prazer. Cara, o que está acontecendo é uma migração, né? O pai quer pagar uma faculdade, não quer que o filho pegue estrada, por causa de risco de acidente, de roubo, entre outras coisas. E aí houve uma migração de não ter mais aquele profissional que vem do pai, etc., virou uma profissão comum. Só que é uma habilidade muito diferenciada, que a gente tem que respeitar os motoristas, é uma habilidade tremenda. Pegar um rodotrem, um bitrem, entre outros. Cara, você vê aqueles caras fazendo L para fazer uma manobra para estacionar.
E você vê a gente tentando estacionar um carro dentro do shopping, não consegue. O cara Exato. um bitrem colocando com uma facilidade tremenda. Então, é uma função, uma profissão muito especial e que agora está se tornando normal. E aí eu acho que é uma tendência também de vir mais acidentes, infelizmente. Aí Tudo que tem contribui, né? fiscalização, vai ter que ter treinamento, a própria eletrônica, gestão de risco, temperatura, entre outras coisas que vão agregar o processo. Mas eu acho que essa parte aí é um quesito que a gente tem que tomar muito cuidado, que é os profissionais motoristas, né? Se você for tentar até fazer uma pesquisa, acho que é legal, vale a pena essa enquete, que todos os embarcadores, ou que seja, transportadores que precisam de motorista, conta o quão está sendo difícil contratar. Pergunta para os RHs quantas vagas tem aberto. Inclusive, se quiserem indicar motorista aí, o pessoal, fica à vontade, o JBS está contratando. Eu Então- tive numa transportadora há um tempo atrás que eles estavam em duas frentes lá. Incentivar a mulher a virar motorista, Sim, também. porque eles falaram assim, pô, primeiro que o acidente diminui muito, a questão de os grandes acidentes, né, não acontece. E trazer motoristas de fora, de outros países, que queiram vir Entendi. pra, sei lá, Bolívia, países vizinhos aqui, né, porque de fato compartilham da sua dificuldade aí de Tá achar. faltando. Mas está faltando lá fora também. E É. aí, um É exemplo, geral. acabamos de perder vários motoristas aqui, aqui do Brasil. Da Os a Estados Unidos. JBS foi para a Austrália. Austrália? Austrália. Olha só. Eu vi uma matéria sobre isso, eu não sabia que tinha. Como Tem- assim? tem- Motorista localizado. pra Austrália? Tanto motorista quanto A Austrália tá contando motorista? motorista, pessoal de corte de carne, tá faltando mão de obra lá também, não é só motorista também. E aí a própria JBS fez alguns programas internos de Uhum. dar oportunidade para muita gente para fora. Tem inclusive agora é recente, a Inestec ela fomentou um programa que ela traz um dado que é interessante. Todos os anos caem 8 aviões lotados de motoristas. Isso não se fala. Então, eu vi esse dado aí no Logística do Futuro. É um dado real. Então é um volume, um Isso Boeing. é de dentro da OpenTech? Não, Desculpa, da Da Inestec? Inestec, mapa geral de acidentes fatais no Brasil. Caraca. Doideira, Só que, mano. então são 8 Boeings todos os anos que caem e motoristas falecem nas estradas. Então é um dado que quando a gente fala em número de aviões, chama mais atenção, né? Só que assim, na teoria ninguém se fala tanto nesses números. Exatamente. E tal. Então assim, esse é um ponto que chama muita atenção. Eu acho que vai muito nessa linha que o Ferraz trouxe de evolução desse pilar, né? Quando a gente olha na parte de risco, como a gente já falou, a evolução do Brasil como case aí já vem de algumas décadas, né? Então, a gente estava falando recentemente ali da Log Risco no México. Quando a gente compara a operação hoje do Brasil com a do México, 20 anos atrás eles estão, em termos de automação, em termos de inteligência, soluções preventivas. Então, assim, nesse pilar, de fato, a gente está muito evoluído, né? Agora, no pilar de acidentes, a gente tem muito a evoluir. Ainda acho que é um campo que a gente tem que explorar muito. E essas novas soluções que a gente estamos implantando no mercado, elas ajudam muito e fomentam, acho que, esse momento de foco não só em atenção à vida humana, mas também, de fato, na conservação da carga, no tamanho do impacto nas perdas na cadeia logística, né? Para seguradoras, corretoras, gerenciadores de risco, para o cliente, obviamente. O quanto você deixa de agregar valor na entrega final para um cliente, na marca, na exposição da marca. Então, acho que tudo isso vem corroborando para a gente ter um fomento maior ali no pilar de acidentes. Você sabe que eu tive recentemente numa gerenciadora de risco do Chile, e aí eu fui lá, fiquei do lado da operadora, entendendo o que ela faz e tal. E te confesso que eu acho que eu não gastei mais de 5 minutos ali porque é só localizador, basicamente, que eles têm lá. É um desafio muito grande. E aí teve uma hora até que ela ligou pro motorista, ele não atendeu, aí passou, sei lá, uns 2 minutinhos, o motorista retornou a ligação, Que da hora. mas falando assim, não, tá tudo bem. Eu falei, você não quer ir pro Brasil, não? Vamos ver como que é atender uma ligação lá. Diferente. Os caras tão, já estão, sei lá, puto, porque tá acontecendo sei lá o quê. Porque é tanta tecnologia embarcada no veículo, né? Que às vezes, se você não souber lidar com a tecnologia, também atrasa, né? Sim. Então, enfim. A gente chega a um ponto, né? Assim, olha que diferença, né? Você falou, cara, basicamente uma localização faz um contato com o motorista, aquela coisa toda. E a gente tem, né? Não criticando aos cariocas, mas no Rio de Janeiro a gente tem um modus operandi totalmente diferente do resto. Particular ali, Fora né? outro país, né? É, outro planeta. É muito louco. Cara, a gente chega, tem vez que fazer... aquela vez que você tem efetividade em bloquear um caminhão, a gente faz vídeo chamada com o ladrão. O ladrão tá fazendo vídeo chamada com a gente. Você
Tá brincando. Os caras estão nesse nível. Porra, cara, outro dia eu vi no Instagram lá, não sei se você viu um vídeo, sequestradores fazendo live no Instagram, velho. Falo, o mundo tá ficando maluco, cara. Nossa. Esse monte de comentário aí subindo assim, ó. Nossa. É que é muito, acho que a gente falou no início do podcast sobre países, né? E reforçou agora essas comparações com alguns países. Mas dentro do Brasil, como o Ferraz trouxe, também existem diferenças muito clássicas de regiões, né? Então, quando a gente olha o Rio, até pelo histórico, então existe também um volume maior de atenção, de protecional, de investimento, né, de escolta, de moto velada, para acompanhamento desses transportes. Então, no Rio, a gente vê muito hoje o diagnóstico, olhando na parte da cadeia de frios, como é uma carga que tem, na teoria, uma capilaridade muito rápida, né, muito fácil escoar, então você vê muito roubo de oportunidade, o roubo da distribuição, que é o porta a porta. Então, muitas vezes, cargas de menor valor agregado, de menores valores, mas que eles conseguem abordar e rapidamente estarem, talvez, em algumas comunidades, enfim, com maior difícil acesso dos policiais. Então, hoje a gente vê muito esse roubo. A Open, que hoje, né, tem a liderança hoje do segmento de frigorificado no Brasil na parte de gerenciamento de risco, então a gente tem um volume muito grande, uma amostragem muito grande. Então, a gente percebe que, ainda hoje, se você for pegar a amostragem nacional, praticamente todos os dias tem uma tentativa, uma abordagem num veículo de distribuição frigorificado. Então, assim, ainda é um volume muito grande. Obviamente que não quer dizer que não aconteça recuperação, né? A taxa de recuperação é muito alta. Mas aí retomando o assunto da parte de região, quando a gente fala do Rio, então tem muito esse foco de distribuição, da oportunidade, muito conectado à questão do tráfico, né? Então acho que isso impacta muito o modus operandi dentro do Rio. Quando você escalona isso, por exemplo, para São Paulo, Nordeste, por incrível que pareça, né? A parte de Pernambuco, Piauí, na parte frigorificada de carnes, você vê uma abordagem muito mais intensa de quadrilhas, então buscando cargas de alto valor agregado, então algo mais especializado, então uma menor recorrência, mas uma complexidade maior em abordagem. Então, assim, você vê essa exposição maior nesses estados, que às vezes muita gente nem imagina, né? Por que Pernambuco, por que Piauí, então tem realmente esse histórico recente, e São Paulo, né? Minas Gerais já é um estado que a gente vê um volume muito grande de furtos na cadeia frigorificada, pequenos furtos. Tipo, parado num posto. Isso, pequenos furtos, né? Aqueles furtinhos da serra aqui. Isso, leva uma caixa e corre, isso aí. Então, assim, você vê que regionalmente é engraçado, né? Você vê que no centro-oeste, no sul, você já tem uma incidência muito menor de abordagens, tá? Tanto na distribuição quanto no longo percurso. Então você vê que tem essa diferenciação também, não só para outros países, mas também no Brasil, entre regiões. Então roubo, São Paulo, Rio, Pernambuco e qual que foi o outro? Eu tô falando muito agora especificamente na parte de frigorificado, focado muito em carnes. Até sim, perfeito. Isso, perfeito. Mas assim, a gente vê o Sudeste com certeza desponta. Até pela volumetria também, mas a taxa também, vamos falar em taxa, então, né, faz mais sentido. O Sudeste e, obviamente, São Paulo e Rio. E em Minas Gerais, muitos furtos. Agora, o que a gente viu recentemente, um crescimento de quadrilhas, foi realmente Pernambuco, Piauí. A gente viu um histórico recente. E em Minas, muito furtos, né? É uma curiosidade, né? Mas é algo que chama atenção. E Ferraz, e pra fora do país, assim, nas suas entregas lá nos países vizinhos, tem muito roubo pro lado de lá, não? Tivemos no passado, né? Quando eu acabei, a minha ida lá não foi para esquiar. Tive muito problema. A minha ida não foi para esquiar, foi exatamente por esse motivo. A gente estava tentando entender os modus operantes e entender como era a entrada, quais eram os fornecedores que a gente poderia, parceiros que a gente poderia criar lá na região. Depois que a gente fez essas frentes de trabalho, hoje a nossa preocupação é a temperatura. É mais a questão da qualidade. Vamos dizer, se o cliente final não receber a carga, a gente tem que retornar, e não é um negócio de 200 quilômetros, é uma caminhada para fazer o retorno, e muitas vezes essa carne acaba chegando, né, que não é a mesma coisa de chegar dentro do CD e você manter dentro do refrigerador. Imagina que a gente vai fazer uma viagem longa para lá e fazer a volta disso. Então, preocupação com roubo hoje diminuiu muito. Graças a Deus, pelo menos na questão exterior, a gente está bem, bem controlado. O nosso problema, né, falando especificamente da empresa, é a mesma coisa, porque os volumes são muito simétricos, né, do que ele também transporta, ou do que ele monitora, inclusive ele monitora, a OpenTech monitora a Friboi. Então, a gente acaba tendo os números muito simétricos. Assim, acho que, eu não sei quanto que tá para você, mas acho que 80% deve estar entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Tá concentrado, com certeza. Muito concentrado. E vocês se ajudam no dia a dia? Tipo, você busca gerenciadoras para troca, assim? Eu vou exemplificar a Friboi especificamente. A Friboi, assim, a gente troca figurinha
Sim. até com certa rotina. Não só ele, mas a equipe da OpenTech e até outras gerenciadoras de risco. Mas no caso especificamente da OpenTech e Friboi, a gente entra com uma central redundante. Como a gente tem uma central própria, então ele entra com a central responsável pelaquela viagem e a gente tem uma central que está em redundância com a dele, ou seja, se conversando. Então as duas estão atuando. Eu até brinco com meus colaboradores, falo assim, ó, para bloquear, toca o pau, que você está ajudando os caras, só não desbloqueia, né? Então, aí a gente tenta sempre fazer esse tipo de contato e assim, querendo ou não, por ser também motorista, por exemplo, CLT, frota própria, normalmente meu banco de dados, principalmente voltado a celulares, normalmente está mais atualizado que o dele. Então ele tenta, por exemplo, fazer um contato, por exemplo, com o motorista, não conseguiu, ele já liga na minha central, né? A central dele liga na minha central e já conversa ali, os caras já conseguem fazer um contato no segundo, terceiro celular do motorista. Uma eventual redundância sua, se acontecer alguma coisa lá, é o Pentec? Não. Vamos supor, acabou a luz lá, óbvio, você tem gerador, alguma coisa. Hoje a gente tem essa parceria também de Legal. contrato de redundância de centrais. Hoje a gente vê muito em grandes operações, né? Como o modelo hoje, né? Seara, Friboi, são operações muito robustas, com uma volumetria muito grande. Tendencialmente elas têm algumas centrais de contingências que vão, obviamente, olhar aquilo que é focal, aquilo que é muito crítico. Né? Então vão olhar cargas específicas em locais específicos, né? Então faz o monitoramento de alguns alertas específicos, até por questão da produtividade. Então fica uma central principal, isso muito focado em grandes embarcadores ou grandes empresas que transportam realmente grandes volumes. Existe um modelo de negócio hoje no mercado. E uma dúvida, Ferraz. Você hoje está estabelecido no interior, certo? A Sim. sua central está lá, né? Fica no interior. Para a parte de operador, que deve refletir para você também, só que ali eu acho que tem uma concorrência de empresas de tecnologia muito grande, né? Para a parte de operador, achar mão de obra, treinar e fidelizar, que eu acho que é o principal, de não ter aquelas... Você tem dificuldade? Como é que é? Tá vendo, Rodrigo? Né, a gente fez, como ele brincou com você, a gente tá fazendo outro podcast lá fora. Eu acho que a minha vida é mais fácil que a dele. Porque assim, como eu não tenho concorrente na região, então a gente treina e normalmente eu tenho operador com 8 anos de casa. Caraca! Então, assim, sabe? E assim, os meus analistas são tudo ex-operadores, os meus supervisores são tudo ex-operadores, o coordenador é ex-operador. Então, ou seja, a gente acaba fidelizando e criando essa cultura de crescimento, né, de oportunidades ali dentro. No caso, né, eu tô falando até pelo Rodrigo, meu amigo aqui, ele tem concorrentes na região dele. Perfeito, então, verdade. Acaba tendo verdade. aquelas ofertinhas daqui, oferta de lá, um dá um benefício, outro dá um benefício de cá. No nosso caso, a gente treina do zero, né? Como é muito específico, né? Se você parar para pensar, né? A gente usa lá o sistema da NSTEC também, que é o Tráfegos, não tem escola. Tipo, não tem curso. Cara, o cara mais experiente lá, você tem uma pessoa que você cria como instrutor e ela vai instruir todo mundo que você está contratando. Então, acaba muitas vezes retendo. Hoje, o meu maior novo é interno dentro da JBS. Como a JBS é uma empresa muito grande, cheia de oportunidade, eu perco para as outras áreas. Entendi. Na UP, assim, não vou falar que nós não damos cases de crescimento, porque, inclusive, o Diego, né, que hoje está à frente da NSTEC... Inclusive, a gente fez aqui o podcast com ele, contando essa história aqui. Ele assumiu o carro dele, ele era presidente da Open e ele foi um operador, né? Isso. Foi um dos primeiros operadores da Open, 22 anos atrás. Então, a gente tem carreiras de crescimento ali claras dentro da empresa, com retenção desses talentos. Mas, de fato, a gente, primeiro, né, a gente tem um ponto muito positivo por isso ter hoje o coração da empresa, né, a parte operacional, várias torres de monitoramento de risco e logística concentradas ali no sul, em Joinville. Tem um ponto positivo, porque hoje é a cidade de maior qualidade de vida do Brasil, né? Então, isso favorece também a qualidade dos funcionários, né? Então, acho que isso traz um valor muito positivo para dentro da empresa, na cultura da empresa, né? E para os colaboradores como um todo, né? Estar nesse ambiente de qualidade, que a cidade também proporciona isso. Em paralelo, também tem um ponto positivo, que aí, obviamente, é um positivo, mas também traz uma certa concorrência, como o Ferraz já antecipou, porque talvez esse modelo ali mais
ferrenho ali de concorrência dentro de Joinville. Porque nós também somos uma empresa, né, até conhecida no mercado, com uma base tecnológica muito grande, né? Nós temos software de desenvolvimento, então hoje tem o Rastrear, o nosso cadastro 4.0, então o nosso SEO, o sistema logístico, então são ferramentas muito conhecidas no mercado que foram desenvolvidas dentro da plataforma. Nós temos uma mini software house dentro da OpenTech, né? Hoje dentro da Open nós temos quase 30 desenvolvedores, testers, né? Então assim, a gente tem uma base tecnológica e óbvio que isso utiliza a nosso favor, mas isso também traz o que? Uma concorrência grande também para a Open. Por quê? Porque a Joinville também é um polo do sul muito grande na parte de tecnologia. Inclusive, nós estamos hoje no condomínio, onde tem a TOTUS, tem a Neogrid, então, assim, são grandes empresas, né, conhecidas aí nacionalmente, que, obviamente, existe ali uma concorrência. Mas eu ainda vejo isso como positivo, tá? Eu acho que eles respirarem no dia a dia esse ambiente de tecnologia, eu acho que isso proporciona muitas melhorias de processos, uma visão no dia a dia que não é simplesmente numa área de produtos ou que vem da liderança da empresa. Então, hoje, inclusive dentro da própria cidade, a Open ela é conhecida no mercado por outras empresas como uma empresa de tecnologia que tem uma base tecnológica muito forte. E mesmo muitas das vezes a gente tem, na verdade, é uma junção, né? Nós somos uma empresa que também entregamos o serviço, o BPO, em conjunto com uma tecnologia, né? Mas acho que nesse sentido a gente tem, de fato, ali alguns desafios de retenção por conta dessa concorrência, mas eu acho que é uma concorrência saudável. Eu acho que o ambiente hoje de tecnologia, ele traz muito mais pontos positivos para dentro da empresa, né? Quando a gente vai olhar crescimento, desenvolvimento de novas soluções, do que, de fato, a perda do colaborador. E, obviamente, né, tem que se virar e buscar outros modelos de retenção. Né? Então, hoje, por exemplo, a Uber é uma empresa que tem uma cultura muito aberta, com uma diversidade muito grande, uma autonomia muito grande, mas também muito foco em resultado, muito protagonismo, meritocracia está na veia. Então, assim, essas oportunidades de crescimento, se eu não me engano, o mês passado, nós contratamos 39 pessoas na empresa. Em um mês. Então, esse ano já foram mais de 150 pessoas a mais. Caraca. Então, assim, existe muita oportunidade de crescimento também. Então, acho que esse ambiente de tecnologia fomenta tudo isso. Você usou o exemplo do Diego, mas o próprio Mariachi lá tá... Ele saiu, voltou e virou diretor, né? Ele começou também de baixo. Uns 3 anos, também na área operacional. Hoje, ele só vai trabalhar na Log Risco em breve, né? Mariachi. Hoje, na verdade, os nossos gestores ali, se a gente for olhar, os principais gestores, os heads diretores da empresa, a maioria deles, cara, eles têm no mínimo ali 10 a 15 anos de casa. Então, assim, você vê que o gerenciamento, isso é uma coisa assim aí, uma observação, né? Eu vim de um modelo de negócio América Latina Logística, grupo 3G, né? Ambev, Kraft Heinz. Então, assim, o nível de concorrência, de modelo meritocrático muito grande, né? Essas empresas têm isso na sua base. E quando eu fui para a Open, era um ponto de talvez no início, assim, de entendimento de qual o mundo que eu ia encontrar lá. E aí, quando a gente fala nessa questão ali de crescimento, de retenção, foi o contrário, me surpreendeu positivamente. Eu vi ali um ambiente muito favorável, mas um ponto de atenção diferente do mercado que eu vinha era que hoje o mercado está mudando bastante, mas gerenciamento de risco ainda existia ali uma cultura de manter sempre os mesmos profissionais, que para ter sucesso o ideal é ter profissionais que nasceram, foram criados e têm 10, 15, 20, 30 anos de casa. Então, acho que, inclusive, a própria Open, acho que aprendeu muito com isso. Assim, trazer executivos e oxigenar. Acho que é agregar valor, né? Então, trazer pessoas de outras áreas e somar. Isso eu acho que é igual tecnologia, né? A gente tá falando, isso. A gente falou de quantas coisas estão surgindo, coisas novas. Se você não fizer inovação também dentro da empresa, pensar diferente, agir diferente... Cara, não adianta. Agrega muito, trazer conhecimento de outros modais, conhecimento de outras soluções aplicadas a outros negócios. Então, assim, eu acho que essa troca ela é muito positiva. Não quer dizer que, por exemplo, reforçando, né, hoje a grande liderança hoje da Open, ela possui ali 10, 12 anos, 15 anos de casa, né, a maioria delas. Eu falo a maioria, 95% dos gestores e heads diretores da empresa possuem bastante tempo de casa. Então, assim, óbvio que isso é uma fortaleza, né? É muito importante o conhecimento técnico, o crescimento, conhecer a empresa no detalhe, a cultura, mas também ter profissionais que complementem com outras visões. Acho que é legal essa troca, essa junção de conhecimento. Deixa eu perguntar uma coisa, você comentou essa questão de novas tecnologias e tal.
E as velhas tecnologias aí ainda funcionam? E aí eu queria direcionar já falei da trava do baú e tal, mas direcionar essa pergunta Aí eu fiz merda agora. especificamente para ficar tranquilo, especificamente para isca. Isca na cadeia de frio é custo ou ainda é uma ferramenta de segurança? Eu acho que para algumas operações específicas, onde você está tendo uma taxa mais avançada, sem dúvida é um item a mais. Só que você pega, por exemplo, não vou falar da concorrente, mas vou falar da própria JBS, que tem uma quantidade muito grande de embarques. Aí quando você coloca isso em alta escala, fica muito caro. Inviável. Fica inviável. O custo que você vai injetar acaba não retornando isso, acaba de novo, né, o tempero saindo mais caro que a carne ali, então não compensa. Por causa do volume. Se imaginar... Seriam muitas iscas. Seria muita isca. Cara, né, eu falei já o nome, mas não precisa também lembrar, eu trabalhei naquela empresa de telecom, né, que é a Samsung, né, falando já, que eu já tinha falado anteriormente. Cara, eu descia alguns andares e ia lá dentro do carro, que o entregador vinha me entregar caixas e caixas. Toda semana, a gente usava muita isca. Muita isca. Assim, Porque não dá pra reaproveitar, né? Existem alguns modelos. Existe. Mas tem Vai depender muito. mensalidade. Depende muito da operação, se você consegue fazer a reversa. Isso. Aí a isca, viável. a isca ela se paga, porque você começa a reutilizá-la, ela se paga. O problema é a descartável. A descartável foi embora. Custo alto, né? Custo alto para uma única utilidade. É. Então, assim, para algumas operações específicas, principalmente e-commerce, por exemplo, cara, dependendo do valor agregado, vale muito a pena. Ainda é caro isso? Porque você vê alguns produtos, cara, não tem nem comparação, mas você vai na Shopee, esses lugares, você tem uns modelos de... umas mini iscas, assim, que você... É que eu acho que o impacto da cadeia, a questão não é nenhum custo unitário, é o volume. Volume. Tá falando de operações que às vezes tem 30 mil embarques por mês. Puta, isso. Entendeu? Isso. Então, assim, o volume é muito grande. E assim, você tem que ter uma gestão sobre a isca. Então, assim, não é simplesmente comprar a isca e carregá-la. Né? Você tem que saber colocar, o que fazer como também, alocar, né? qual é o procedimento correto. Você vai ver uma logística reversa ou não, como que eu vou monitorar essa isca também, em caso de necessidade de atuação dessa isca. Eu tenho que ter uma rede preparada para apoiar no campo, na recuperação. Então, não é simplesmente a isca, né? Então, é um custo um pouco maior e grandes operações, elas demandam grandes investimentos, né? Mas, assim, acho que tudo é a dinâmica da operação, qual é o foco, a própria isca, o foco delas são para operações específicas, né? Você vai, obviamente, priorizar, né? O famoso 80-20, aonde eu vou alocar, onde tem mais criticidade. Então, acho que é muito essa análise inteligente, assim, de como reaproveitar da melhor maneira, né? Boa. Acho que o foco, além disso, é um protecional, mas assim, cada vez mais é pensar em como que a automação e soluções, tecnologia vai te apoiar. Procedimentos, né? Porque essas soluções te permitem o quê? A escalabilidade. Então, grandes operações, grandes volumes, elas precisam de ter, obviamente, soluções que permitem essa escalabilidade. Boa. Então, acho que hoje, tudo que a gente pensar em protecional, independente do modelo, enfim, do negócio, eu acho que sempre vai ter o pilar tecnologia, sistemas, soluções inteligentes conectado para permitir essa utilização em grandes volumes, né, em grande escala. Show de bola. Aproveitando a sua pergunta, não estendendo muito, mas foi muito boa. Acho que conheço todo mundo de tecnologia devido ao tempo que eu trabalho na área. Fica o puxão de orelha, né, para as tecnologias que, na minha opinião, se acomodaram há muito tempo. E se escondem muito. Tipo, cara, eu vou usar exemplo do tráfegos que eu utilizo. Eu concordo plenamente com ele. Tipo, a gente tem que pensar em automação, em inteligência. E aí, se você pegar várias tecnologias de mercado e perguntar qual foi as mudanças de software, as inteligências, integrações, ou que seja, inteligência embarcada que eles criaram nos últimos anos, poucos foram criativos, eles se apoiam bastante em integradores, porque é uma fábrica de software house. Ou seja, a gente está aqui com um problema, eu mando para ele e ele, por exemplo, entende o problema e desenvolve. Isso é o mercado, isso é tendência. Tem muito valor. Eu chego hoje em um fornecedor de tecnologia e falo, cara, eu estou com um problema. Cara, vai entrar na fila de produção, de projeto, de não sei o que. Cara, não me atende. Então, por isso que o integrador, um software que é normalmente software house,
ajuda muito nessa inteligência. Então você começa a ter a vivência do que você está passando ali no dia a dia, o operador passa no dia a dia, você entende o modus operandi do operador e também do ladrão, você conhece os dois lados e tenta fazer sinergia dentro de um software. Ponto. E quer solução rápida. Você não pode... Eu tive um roubo hoje. Aí eu vou mandar para o cara de projetos que vai analisar, que vai mandar para o cara de engenharia que vai validar, vai ver o sprint do projeto dele, daqui a 6 meses daqui a 2 meses ele vai me dar um prazo de 6. São 8 meses. Quantos roubos eu vou ter em 8 meses? Então fica uma crítica, né? Temos que vão gostar também? Fica uma crítica para esses caras de tecnologia que acho que tem que pensar em mais inteligência e parar de pensar em mais vender sensor, atuador, etc. Colocar a inteligência no negócio, que eu acho que é mais ou menos isso que a OpenTech fez no rastrear, né? Fez muito bem feito. A própria Tráfegos, que é um parceiro nosso, que a gente tenta utilizar a ferramenta no máximo. E se ela não me atende, eu bato na porta dele e falo, Rodrigão, cara, eu preciso que esse caminhão nessa região configure assim, baixa a temperatura, ou que seja, a temperatura não, o FPP lá, a frequência pedindo posicionamento, ou quero que trava, destrava, com inteligência. Então, isso eu concordo 100% com o Rodrigo, acho que a gente tem que trabalhar muito mais com inteligência e software, tecnologia, e parar com esse negócio de se apoiar e se omitir. Acho que você usou uma palavra muito boa. Acho que há uma omissão das tecnologias, acho que elas não acompanharam essa necessidade. E o principal, eu já falei para alguns, até donos de empresas de tecnologia, cara, pede pro seu cara ali de tecnologia, seu engenheiro de software, sentar com o operador, para ele entender o que ele passa lá. Não adianta fazer como no passado, gerar alerta. Tá bom, você vai gerar alerta, eu lembro de um sistema aí, e o pirulito? Também, mas uma outra que tem um capacete em cima uma bolinha em cima do caminhão. Então, cara, quando eu fui operador, eles criaram lá um sistema de cair pop-up na tela em forma de alerta. Eu tinha que desconectar o computador para ler os alertas, conectava para vir descer. Eu acho que os operadores mais antigos vão lembrar disso. Porque chegava a ter tanto pop-up na tela que travava. E se eu fosse deixar a conexão, era como se fosse assim, em 5 minutos vai baixar os alertas novamente, né, os pop-ups. Então, para evitar que baixasse de novo, então a gente desconectava a máquina da internet, lia todos os alertas para depois ir lá e apertar, conecta de novo. Porque em 5 minutos a gente não dava conta de ler os alertas. São coisas o quê? Que o cara tem que começar a ter um pouco mais de inteligência. O caminhão desviou a rota ali 10 vezes. Pô, agrupa, né? Tipo, o próprio rastrear, agrupa, vê se tem outro alerta, outra coisa que impacta, ou se foi falso. Pô, ele voltou para a rota, não teve nenhuma abertura de porta, não teve nenhuma parada, não teve nada. Qual a probabilidade de ser falso? Então, a questão hoje de a gente perder muito tempo, você acaba fazendo com que o operador perca muito tempo lendo alertas falsos. E a gente vai no erro-acerto. Então, você tenta imaginar o cara, um operador que está 12 horas trabalhando, sei lá quantos alertas ele lê. E aí você fala, pô, vamos criticar ele que no meio de 1000 alertas no dia, um era verdadeiro. E 999 falsos. Acho que está complementando essa linha, na parte de risco, um exemplo claro hoje, a gente está implementando um modelo no nosso sistema de monitoramento, exatamente focando no máximo de produtividade, mas máximo de assertividade ao mesmo tempo. Como a gente faz isso? Então, hoje, além de ter um sistema chamado Nova Central, em que ele tem toda uma automação, né? São workflows desenvolvidos com árvores de decisão e tomada de decisão em paralelo ao operador, para exatamente reduzir essa necessidade de falso positivo. E a gente acabou de desenvolver e está implantado agora na Open, isso faz cerca de 6 meses, também uma automação que apoia muito todo o monitoramento de risco hoje no Brasil, voltado a combo de alertas. Então, se você possui algumas regiões críticas, existe obviamente todo um estudo, né, baseado no histórico de sinistralidade. Então a gente desenvolveu um algoritmo e isso é aplicado em todo o monitoramento de risco. Então se você existe algumas configurações, alguma correlação de alguns fatores, região, valor da carga, tempo entre os alertas críticos, enfim, isso tudo, ele gera uma junção desses alertas e gera um combo prioritário no score para a tratativa do operador. Ou seja, alta incidente, alta chance de roubo, né? Um possível roubo. A gente tem um combo de alertas. Então, assim, isso tudo é automação
trabalhando para apoiar a tomada de decisão de um operador. E aí, só complementando, quando você trouxe agora, não na área de risco, na área de temperatura, mas muito conectado essa questão de como que eu vou apoiar o cliente, a dor dele, enxergar de fato ali e ser colaborativo. Eu vou realmente ser um parceiro dele de negócio e desenvolver uma solução que de fato apoie ele e permite escalonar. Coincidentemente, é uma parceria com a Friboi. A Open desenvolveu há cerca de 1 ano atrás. Teve um ganho significativo, eu vou explicar um pouquinho rapidamente, mas não só financeiro, mas também na parte de eficiência, mas também na parte de SD, que chama OpenTemp. Então, basicamente, quem não se recorda dos famosos termógrafos descartáveis, a fitinha, cerca de R$80 por viagem, aquela fita custava. Então, além de todo o impacto ambiental, o custo para o embarcador, a gente já tem um monitoramento de temperatura desse veículo. Isso era uma dor muito grande. Pelos sensores dos aceleradores, você fala? Isso, eles tinham um termógrafo que monitorava toda a temperatura daquela carga ao longo da viagem e chegava na ponta final, o cliente final, ele para receber aquela mercadoria, ele tirava aquela fitinha com toda a marcação de temperatura, histórico, rasgava para validar. E aquilo voltava numa caixa amarela, aquele termógrafo descartava, voltava, e tinha um custo, tá? Então isso tinha um grande impacto ambiental, um custo para o operador, e muitas vezes, obviamente, uma necessidade de manutenção, enfim, uma logística reversa muito complexa. O que a gente desenvolveu junto com a Friboi? Uma necessidade do cliente, tá? Então esse foi um projeto desenvolvido a 4, 5 mãos, que veio de um mapeamento de uma dor no cliente, como vamos apoiar com a solução tecnológica. E a gente desenvolveu esse modelo, essa solução, que basicamente eu já faço hoje todo o monitoramento de temperatura. Eu tenho uma atuação on time em cima desses possíveis gaps temporais de faixas de temperatura. Por que eu não dar isso na mão do cliente final da Friboi? Então hoje, todos eles, todo o mercado Pão de Açúcar, por exemplo, todo mundo que recebe hoje um ponto de entrega de mercadoria desse embarcador, quando chega, eles possuem na mão, eles vão só o QR Code, que vem já na nota do motorista, da carga. Aquele QR Code, como ele já tem um acesso, ele abre automaticamente toda a temperatura da viagem, origem e destino daquela a taxa de aprovação, e com isso, obviamente, ele já consegue aprovar. Mapa, não sei se isso passa por mapa e tal, mas... Não, sim, isso basicamente é um selo, uma garantia de qualidade que facilita a vida do cliente final, do cliente, exatamente. Obviamente teve todo um trabalho de validação, porque imagina o volume de pontos que recebem mercadorias desse grande embarcador, da Friboi no caso. Então precisava de ter, obviamente, um sistema muito robusto, com uma estabilidade muito grande, porque também é a marca do nosso cliente no cliente final dele. Então a gente está fazendo toda a cadeia de fato. Mas foi uma solução que a gente desenvolveu em conjunto, com automação, que trouxe uma redução drástica de custeio para eles, né? Evitou-lhe uma logística reversa complexa e, principalmente, se eu não me engano, inclusive essa saiu até recente na Mundo Logística, eles estão reduzindo por ano 15 toneladas de resíduos, porque exatamente tinha toda essa necessidade de um termógrafo descartável. Então, assim, você tem ganhos ali em vários pilares, né? Então, o Ferraz trouxe ali um exemplo que a gente trouxe agora para o mercado no pilar de temperatura. E a transparência, né? A transparência de chegar imagina, no cliente final, cara, sim, deixa eu ver como que foi a viagem. Selo de qualidade, garantia. O cara fica mais tranquilo. Exato. Sem dúvida. Exato. Pessoal, parabéns aí pelo trabalho de vocês e obrigado por ter aceito aqui. Foi uma feliz coincidência dos dois estarem em São Paulo hoje. Caramba. Né? Enfim, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham curtido aí. A gente que agradece aí o convite, não vou falar por mim, mas tenho certeza, Rodrigo, está sendo uma experiência diferente para nós aí. Eu não tinha participado ainda de podcast, mas estou à disposição, sempre que precisar, tamo aí. Apresentador de podcast. Na verdade, hoje de manhã eu gravei um canal Gravou lá aí, Emergent Code, mas ali é mais como co-host. Mas enfim, acho que agradecer também, assim como o Ferraz, Rafa, Rodrigo também, o Xará. Acho que obrigado pelo convite. Acho que são momentos como esse que a gente, não só na parte pessoal aí de relacionamento, que a gente vai criando, mas também de poder dividir um pouquinho com todo mundo que está aí nos ouvindo, nos vendo. Um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho das trocas de conhecimentos, né, case, enfim. Acho que espero que a gente tenha contribuído e foi bem bacana o bate-papo. Obrigado. Boa. Pra caramba, foi sensacional. Aprendi bastante também nessa página de risco, principalmente nessa cadeia de frio e tudo. Eu vi que é um mundo bem complexo, mas vocês estão diverso, né? Fazendo um bom trabalho. Galera, obrigado aí por vocês terem acompanhado mais um episódio. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, compartilhar com os amiguinhos. E se você tiver alguma sugestão, alguma coisa, deixe nos comentários. Se vocês querem que a gente aborde algum outro assunto de novo,
cara, manda mensagem pra gente. É isso aí. Galera, sempre lembrando, Insurecast, projeto pessoal meio do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos, certo, Rodrigão? É isso aí. Curtiu, compartilhou e agradeceu. Parabéns Obrigado, pelo gente. projeto. Obrigado. Valeu. Valeu. Grande abraço. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.